universo, universe. Você percebeu alguma diferença na pronúncia entre essas duas palavras? Olha só, em português, a sílaba tônica, que é aquela que recebe mais força, é ver. Universo. Concorda? Já em inglês, essa sílaba tônica está bem mais para o começo da palavra. Na verdade, a primeira sílaba, universe. U, a letra U, é a sílaba que recebe mais força em inglês. Hoje a gente vai aprender que esse é um padrão que se repete em inúmeras palavras que são parecidas entre as duas línguas. E conhecer bem esse padrão vai te ajudar muito a pronunciar palavras, essas palavras parecidas, quando você não tiver bem certeza de qual que é a pronúncia correta. Vamos lá? Eu sou o Pedro Diniz e vamos direto para o tema de hoje. Na verdade, o padrão é bem simples. Eu começo pegando a palavra em português. Universo. Qual que então é a sílaba forte? Ver, como a gente viu. O padrão diz o seguinte: em inglês, universe, a sílaba tônica nunca virá depois do português. Ou ela vai ser a mesma, que não é o caso, ou ela virá antes, mais para o começo da palavra. Normalmente ela vem antes. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Em primeiro lugar, a gente tem alfabeto. Se você parar bem para pensar, alfabeto. Então, bé é a sílaba forte. Bom, pela regra, então em inglês a gente não pode tê-la depois do bé. Se a gente for olhar, teremos alphabet. Alphabet. Al sendo a sílaba mais forte. No outro exemplo, política. Política. Em português a sílaba forte é li. Política. Na verdade, geralmente quando você tiver um acento em português, ele vai te dizer que aquela é a sílaba forte. Pois bem, em inglês a gente tem politics. Politics. Pa está mais para o início. Então a gente está dentro da regra, certo? Na próxima a gente tem o próprio nome da nossa língua. Português. Português. Então, guês é a sílaba forte. Português. Certo? Já em inglês a gente terá Portuguese. Portuguese. Por sendo então a sílaba forte. Na verdade, isso acontece em diversos nomes de línguas em inglês. Dando uma olhada em mais alguns exemplos, a gente teria italiano, italiano, que em inglês se torna Italian. Ta sendo a sílaba forte. Francês, francês, que em inglês tem como sílaba forte French. French. O fre é mais forte, enquanto no português o mais forte é o que a gente está vendo aqui. Cis. E por fim, o próprio nome da língua inglesa. Inglês. Inglês sendo a forte. Já no inglês seria English. English. N sendo a forte. Percebeu como isso é algo que ocorre em diversas palavras? Pois bem, tem um caso em que é impossível que a sílaba tônica em inglês seja anterior à sílaba em português. Isso vai acontecer quando, em português, a sílaba tônica for a primeira da palavra. Curiosamente, isso acontece na própria palavra sílaba. Si sendo a forte. Em inglês a gente tem syllable. Syllable. Também C vai ser a forte. Um outro exemplo seria física. Física, em que fi é a sílaba forte. Em inglês a gente terá physics. Physics. Fi também sendo a forte. Há alguns casos também em que a gente terá a mesma sílaba sendo forte e ela não será a primeira, ela estará mais para o meio. Isso também é bem raro. É o caso, por exemplo, de matemática, ma sendo a forte. Em inglês a gente tem mathematics, mathematics, ma sendo a forte, então a mesma sílaba. Legal, né? Isso pode te ajudar muito quando você estiver diante de uma palavra que se parece com a palavra em português, mas você não tem muito certeza de como pronunciá-la. A dica é simples. Traga a sílaba tônica mais para o início. Sabe o que é mais legal? Nas próximas semanas a gente vai fazer vários vídeos dando mais exemplos de palavras assim, relacionadas com áreas do conhecimento, com religiões, e dependendo de vocês gostarem, até sobre outros temas. Se você gostou da dica de hoje, marca aqui embaixo um amigo ou amiga que também poderiam aproveitá-la. E para receber os próximos vídeos do Inglês Sem Medo no teu Face, é só você curtir a página. Um abraço e te vejo na próxima.